Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Minha filha não está descansando em paz. Boa noite a todos. Estou escrevendo por este e-mail para entrar em contato com vocês e da mesma forma tentar conversar com seus inscritos para ver se há alguém que possa nos ajudar. Eu preciso que me guiem em tudo isso que estamos passando, minha esposa e eu, nesse calvário que parece não ter fim. Minha esposa precisa de consolo para parar de chorar e eu também preciso de respostas. Eu preciso saber o que está nos assombrando e nos visitando à noite. Eu me chamo Alexandre e eu vou explicar o nosso caso. Eu espero de verdade que esse sofrimento um dia acabe. Há exatamente 8 meses, perdemos a nossa pequena filha Bárbara. Ela, minha bebê, tinha apenas 4 anos de idade quando faleceu. Na verdade, desde que ela nasceu, nós soubemos que ela teria muitas dificuldades motoras e de desenvolvimento. Nós sabíamos que a sua vida não seria fácil. Poucas semanas após o nascimento, os médicos diagnosticaram uma terrível doença que, entre outras coisas, causava um crescimento inadequado nas pernas e ela precisaria de aparelhos ortopédicos por toda a vida, ou talvez por vários anos, até que suas pernas tomassem a postura e a força suficiente para que ela pudesse se sustentar sozinha. Dependendo de seus avanços e das constantes avaliações médicas, ela seria submetida a diversas cirurgias para tentar corrigir esses problemas. No entanto, essa horrível doença também atacava seus órgãos, o que nos fez saber desde muito cedo que o tempo que a nossa filha estaria conosco seria muito curto. Seus últimos meses foram de muito sofrimento para toda a família. Enquanto nossa pequena filha gritava e chorava porque as dores já eram insuportáveis, minha esposa e eu a abraçávamos e lhe administrávamos seus medicamentos para tentar ajudar, e nos era impossível não chorar junto com ela. O dia em que ela partiu foi o mais horrível de nossas vidas. Minha esposa e eu estamos profundamente abalados até hoje, e isso também tem causado fortes crises matrimoniais entre nós. Nós ainda não nos refizemos dessa perda, e eu creio que ainda levaremos um tempo para conseguir superar tudo isso. Mas, apesar de tudo, temos tentado nos manter fortes, principalmente porque temos outras 2 filhas, a Alessandra, de 8 anos, e a Letícia, de 6, que também sofreram seu próprio luto à sua maneira. Elas também sentem muita falta da irmãzinha, e foi difícil explicar para elas que a Bárbara teve que ir para o céu, onde ela não continuará sofrendo. De vez em quando eu ainda as pego chorando nos cantos da casa, e tudo que eu faço é pedir a Deus que nos dê força para passar por tudo isso. Mas aqui vem a parte mais difícil de toda essa situação. Minhas filhas ainda não entendem bem o conceito de morte. Durante algum tempo, eu quis acreditar que isso havia sido uma defesa que elas criaram para não ter de enfrentar a verdade. Mas agora eu vejo que não. Nós tentamos falar com elas sobre isso para que elas tivessem uma resposta à ausência da irmãzinha em casa. Mas o estranho e confuso para todos é que elas dizem que ainda veem a Bárbara à noite, às vezes em seu quarto e às vezes correndo pelo corredor. E é aqui que começa a pior parte desse pesadelo. A primeira vez que isso aconteceu foi quando a Alessandra disse ter visto sua irmãzinha Bárbara deitada ao lado dela. Ela disse que acordou porque ouviu ruídos em seu quarto, e quando ela abriu os olhos, ela a viu ali do seu lado, olhando fixamente para ela sem dizer nada. Depois a Bárbara desceu da cama e saiu do quarto sem fechar a porta.
No início não nos alarmamos. Pensamos que era a imaginação dela por sentir tanta falta da irmã. Talvez fossem apenas sonhos ou a imaginação dela tão ativa, mas com o passar dos dias, fomos percebendo que na realidade era algo muito maior do que isso. No começo, ela descrevia toda essa situação de forma muito inocente, não como algo que assustava, pois, eu insisto, ela dizia que se tratava da sua irmãzinha, mas a minha esposa e eu sabíamos perfeitamente que algo não estava certo. Nós nunca pensamos se tratar de algo paranormal, pois acreditávamos que isso era alguma coisa que ela havia criado para assimilar a morte, um tema bastante complicado para alguém da idade dela. Então fizemos o melhor que podíamos. Com a nossa pequena Letícia, as coisas foram muito diferentes, pois ela é um pouco mais consciente de todas as coisas. Ela diz que também viu a Bárbara em seu quarto parada em um canto olhando fixamente para ela. Ela diz que a Bárbara não fala e nem nada, ela só fica ali quieta naquele canto. A Letícia explica que isso não a assusta, pois se trata de sua irmãzinha, mas ela diz que às vezes a Bárbara parece estranha e que quando está escuro, os olhos dela, que são totalmente brancos, brilham. Bem, essa foi a descrição que ela nos deu usando suas próprias palavras. Claro que quando a Letícia nos disse isso, a minha esposa e eu começamos a nos preocupar, pois ela parecia um pouco assustada quando nos contou que a viu dessa maneira. E ela estava muito consciente de que sua irmãzinha Bárbara já havia falecido e que não era normal ela ficar aparecendo daquela maneira. Uma semana depois da Letícia ter visto a Bárbara pela primeira vez, a minha esposa me acordou chorando no meio da madrugada. Eu perguntei o que estava acontecendo e ela me disse que a Bárbara estava em casa. Eu estava meio sonolento e não entendi na hora o que ela havia me dito. Eu a abracei e disse que ela estava sonhando, e eu disse para ela voltar a dormir. Naquele momento eu pensei que ela havia sonhado com a Bárbara por sentir falta dela, e eu achei bem compreensível, já que as meninas também repetiam a mesma coisa, e aquilo deveria tê-la impressionado. De uma forma gentil, mas com lágrimas nos olhos, ela me segurou pelo braço e me disse para prestar atenção, insistindo que a Bárbara estava em casa. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos e eu não saberia como expressar o que eu senti quando eu mesmo ouvi seus passos no andar de baixo. Luciano, dava para ouvir suas risadas e seus passos de um lado para o outro, e não havia dúvidas de que era ela, pois o som dos seus aparelhos ortopédicos rangendo junto com ela era inconfundível, e a voz da minha filha era impossível de eu não reconhecer. A princípio eu achei aquilo muito estranho, já que a minha filha, em vida, nunca pôde correr como parecia estar fazendo naquele momento. Eu fiquei paralisado e eu não sei como explicar ao certo o que eu senti naquele momento. Aqueles que têm filhos entenderão o que eu estou falando. Ouvir mais uma vez a risada de sua filha falecida e seus passos correndo alegremente pela casa é uma enorme bênção, pelo menos era o que o meu coração dizia. Mas, por outro lado, eu estava aterrorizado, sabendo muito bem que aquilo que estava correndo e brincando na nossa sala não era nossa filha, ou pelo menos não deveria ser. Minha esposa se sentou na cama e ela queria descer para vê-la, mas eu a impedi. Eu disse que ela não deveria fazer isso. Embora eu estivesse confuso, eu não queria tirar da minha esposa a oportunidade de ver a nossa pequena novamente. Mas também eu sabia que aquilo não era nada bom. Eu abracei minha esposa e eu disse que o que estava lá embaixo já não era nossa menina. Eu a chamei de volta à razão e a lembrei das horas tristes que passamos no velório e durante o seu enterro, e que era impossível que a nossa filha de verdade estivesse ali na nossa sala, brincando, sorrindo e principalmente correndo como se nada tivesse acontecido. Eu a lembrei que a nossa Bárbara mal conseguia ficar em pé.
Ela raramente sorria por causa das muitas dores que ela sentia, e eu acreditava que a morte havia sido um grande alívio para ela. Eu a fiz acreditar que a nossa menina estava em um lugar muito melhor agora, e que não fazia sentido ela retornar para um lugar que, mesmo cercada de carinho e amor, ela só conheceu dor e sofrimento. No final, ela se deixou cair na cama e ela não parava de chorar. A verdade é que a partida da Bárbara de nossas vidas foi o mais difícil que eu já experimentei. E ver a minha esposa tão destruída sem poder fazer nada efetivo e a curto prazo para que ela se sentisse consolada, tornava todo esse luto ainda mais difícil. Continuamos ouvindo aqueles sons e as risadas da nossa pequena filha por alguns minutos, até que pouco a pouco eles foram diminuindo em frequência e intensidade, e finalmente tudo voltou ao silêncio. Na manhã seguinte, minha esposa não parava de chorar e estava um pouco distante de mim. Eu acredito que era porque eu não lhe dei a oportunidade de ver a nossa filha novamente, mas eu ainda estava confuso. Mas e se fosse apenas minha filha se despedindo de nós? Essa pergunta não saiu da minha cabeça pelo resto do dia, mas eu acho que os acontecimentos seguintes me responderam essa dúvida. Uma noite minha esposa me acordou. Eu estava deitado de lado, de costas para ela, e ela me segurou fortemente pelo braço, chamou o meu nome e me disse para eu olhar para a porta. Eu, meio sonolento, demorei para despertar e apertei bem os olhos para fazer o que ela me pediu. Ao fazer isso lentamente, eu tive uma visão que me encheu de pavor. Nossa pequena Bárbara estava parada na entrada do quarto. Eu ainda demorei para entender e assimilar o que estava acontecendo, e eu custei acreditar que ela estava realmente ali, e eu não estava sonhando. A porta estava aberta e ela segurava a maçaneta com a mão direita. Minha esposa estava com os olhos cheios de lágrima e completamente em choque, e eu ficava ali ouvindo ela repetir em voz baixa que a nossa filha, Bárbara, estava ali bem diante de nós. E ela disse que eu não tinha como negar aquela visão. Eu me sentei na cama e a observei fixamente. Ela estava parada na escuridão. A luz do quarto estava apagada e a luz do corredor estava acesa por causa de nossas filhas. Então ela estava contra a luz. Eu não distinguia muitos detalhes, mas era evidente que ela estava usando seus aparelhos ortopédicos e que ela estava nos olhando fixamente. Eu sei disso porque eu consegui ver os seus olhos brancos brilhando no escuro. Ela estava muito séria e tinha um aspecto aterrorizante. Ela parecia ter saído de um filme de terror. A imagem angelical de criança que eu trazia na memória foi completamente suplantada por aquela visão macabra. Aquela figura definitivamente não era a minha filhinha. Em seus lábios eu via um sorriso torto e macabro. Seus cabelos estavam desgrenhados e seu rosto estava com veias roxas saltadas. Seu peito arfava em meio a uma respiração pesada e barulhenta, e ela usava um vestido branco completamente manchado de barro e sangue. De repente o quarto começou a ficar muito frio, e eu não sei em que momento um cheiro insuportável de podridão se espalhou por todo o lugar. Era como se um animal morto estivesse dentro do quarto. Eu mal conseguia respirar, pois aquele cheiro me embrulhou completamente o estômago. Eu abracei minha esposa pelos ombros e a puxei para trás enquanto eu sussurrava em seu ouvido. Meu amor, não fale com ela. Isso não é a nossa filha. E naquele exato momento, Bárbara, ou o que quer que fosse aquilo, sorriu, deu meia volta e saiu correndo, desaparecendo na escuridão do corredor. O som dos aparelhos em suas pernas rangia da mesma forma que sempre ouvíamos. Agora, não restava dúvida de que era aquela coisa que estava correndo daquela vez no andar de baixo. Minha esposa começou a chorar, mas mais por saudade do que por medo. O amor de mãe fazia com que ela sentisse a falta de nossa filha com todo o seu sentimento.
Eu me levantei e tranquei a porta do quarto com chave. Depois disso, nós não a vimos por semanas, mas continuamente aquele cheiro de animal morto era sentido dentro da casa, às vezes por minutos, outras vezes apenas por alguns segundos. Noites depois, já com as minhas filhas dormindo, começamos a ouvir os passos da Bárbara correndo pela casa toda, mas eles não eram contínuos. Por segundos ouvíamos no andar de baixo, às vezes subindo as escadas e outras vezes correndo pelo corredor que levava aos quartos. Quando ela estava viva, sua alegria era algo contagiante que agora havia se transformado em um profundo terror. Primeiro vinha aquele odor de animal morto, e depois ouvíamos os passos da Bárbara, sempre acompanhados por aqueles jangidos que agora nos enchiam de arrepios. Às vezes, esses passos se tornavam ainda mais macabros quando os ouvíamos correr sobre o telhado da nossa casa. Nesse ponto, minha esposa já estava convencida de que essas visitas da nossa filha não eram uma coisa natural. No início, o amor dela pela nossa filha nublava o seu julgamento, e por causa da vontade de vê-la novamente, ela não se assustava ou considerava que fosse algo ruim. Ela considerava que aquelas visitas eram um presente de Deus para aplacar o nosso sofrimento. Mas, com o passar das semanas, ela percebeu que havia muitos sinais negativos. Aquele cheiro desagradável, a forma como a Bárbara se apresentava e suas risadas na madrugada não poderiam ser algo de Deus. Havia alguma coisa muito errada com aquelas visitas e ela começou a se dar conta disso. As semanas continuaram passando e a Alessandra e a Letícia diziam que a Bárbara ainda aparecia para elas no quarto, mas que ela não dizia coisas agradáveis. Ela dizia palavrões e as incentivava a cometer atos violentos e horríveis, coisas que a minha pequena Bárbara nunca saberia ou diria às suas irmãs. Foram muitas as coisas feias que ela disse, mas 3 delas são as que mais me marcaram. A primeira vez, ela pediu que elas pegassem uma tesoura na gaveta da mãe e que com ela fizessem cortes na própria pele. Ela disse que os cortes deveriam ser profundos, pois assim elas poderiam ficar juntas novamente. Em outra ocasião, ela disse para as meninas beberem de um frasco que guardávamos em uma prateleira alta fora do alcance delas. Quando elas deram mais descrições, percebemos que elas se referiam ao ácido muriático que usamos para limpar o banheiro e outras superfícies. Desde então começamos a ser mais cuidadosos com esse tipo de coisa e tudo que pode ser nocivo para elas nós guardamos trancado em um armário. Nos apavora pensar que algo possa acontecer com elas. Mas a terceira coisa que eu me lembro que ela pediu, ou melhor, ordenou, é talvez a que mais me causou arrepios. Meus amigos, aquela coisa pediu a Letícia que sugerisse a Alessandra que elas brincassem de pega-pega e que quando a Alessandra estivesse tentando descer as escadas para fugir dela e evitar ser pega, a Letícia deveria aproveitar para empurrá-la. Assim, com sorte, a Alessandra ficaria com problemas nas pernas e ela seria obrigada a usar aparelhos ortopédicos como os dela. Assim, seus pais, ou seja, nós, não sentiríamos tanta falta dela. Aquela coisa tentou colocar na cabeça da Letícia a ideia de que nós passamos o tempo todo chorando e sofrendo porque sentíamos muita falta da Bárbara. Ela disse que dessa forma estaríamos felizes e não choraríamos nunca mais. Isso foi uma coisa que nos deixou em pânico, algo que já saiu do nosso controle. Temos conversado muitas vezes com a Alessandra e a Letícia, explicando que elas não devem dar ouvidos e que elas devem correr para nos chamar se a Bárbara aparecer novamente. Mas, ainda assim, vivemos com medo de que essa coisa possa machucá-las. Nós não temos conhecimento suficiente para lidar com uma situação dessas e vivemos atormentados por essa presença. Nós não dormimos direito à noite
e vivemos o tempo todo com medo. Em uma ocasião, eu estava trabalhando à noite e a minha esposa me ligou de madrugada chorando e visivelmente aterrorizada. Ela disse que acordou com uma sensação estranha e novamente com aquele terrível cheiro de putrefação dentro do quarto. Ela me disse que ao abrir os olhos, nossa filha Bárbara estava parada ao lado da cama, acariciando a sua testa. Minha esposa disse que ficou em choque e sentiu que até a sua respiração paralisou. E ela afirmou que sim, era ela, a nossa filha. Ela disse que instantes depois, a Bárbara sorriu de uma forma macabra e deu alguns passos para trás, revelando aquele brilho branco aterrorizante em seus olhos. Então ela saiu correndo do quarto, rindo e rangendo seus aparelhos. Minha esposa disse que ficou ali parada sem saber o que fazer. Cabe destacar que aquele brilho nos olhos dela é bastante assustador. E por outro lado, eu acho que é necessário dizer que essas manifestações não acontecem todos os dias, nem todas as semanas, mas de repente acontecem quando menos esperamos. O último acontecimento ocorreu há 3 dias. Eu estava limpando uma estante que fica na garagem onde eu guardo todas as minhas ferramentas. De repente, eu ouvi a voz da Bárbara me chamando de papai. Eu rapidamente olhei para a cozinha, que é a primeira coisa que se vê ao entrar na casa pela garagem. Então, eu vi uma enorme sombra negra entrando em um cômodo. Eu não quis dar atenção e tentei ignorar, acreditando que assim aquela coisa não notaria minha presença. E isso é a última coisa que aconteceu aqui em casa. Enquanto eu escrevo esse relato, tudo está em paz, mas eu sei que a qualquer momento tudo pode mudar. Eu tenho conversado com alguns padres e amigos que sabem um pouco sobre esses assuntos. Embora todos tenham dado diversas possíveis razões para o que está acontecendo, todos concordam que não devemos tentar interagir com essa coisa, pois aquilo não é a minha filha. É um demônio e está se aproveitando da nossa dor e do nosso luto para se aproximar de nós. E isso quer nos fazer sofrer e está se alimentando disso, desfrutando ao ver que está conseguindo arruinar nossas vidas. Essas manifestações com o tempo estão ficando mais intensas e a expressão no rosto daquela coisa cada vez está mais assustadora. Possivelmente as coisas vão piorar com o tempo, mas antes de tomar alguma atitude, eu gostaria de saber se há alguém que tenha uma opinião diferente da minha. Eu também tenho uma dúvida que me consome todos os dias. Onde estará realmente a minha filha Bárbara? Eu tenho muito medo de que alguma entidade maligna tenha aprisionado seu espírito e que a minha filha não esteja descansando em paz como deveria. Assim eu termino a minha história, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.